Olá, vamos direto ao ponto hoje, começando a nossa lição número 8. Anotem aí a data, sábado, 16 de maio. E o nosso tema principal da semana não poderia ser mais fundamental: vivendo pela fé. Bom, esse é um daqueles conceitos que, sabe, são a verdadeira base de tudo. Não é só teoria espiritual, é sobre a aplicação super prática de como a gente lida com a nossa realidade e os desafios do dia a dia. Para organizar o nosso bate-papo e não deixar nada de fora, vamos passar pelas seguintes sessões. 1. A lição 8 de 16 de maio. 2. O tema Vivendo pela Fé. 3. O verso para memorizar. 4. Entendendo a fé. 5. A origem da fé. E para fechar, a sessão 6 com temas e leituras. Começando então pela sessão 1, lição 8, 16 de maio, o nosso ponto de partida. O que nos leva logo para a sessão 2. O tema Vivendo pela Fé. Sabe, a essência desse tema é simplesmente profunda. Imagina só a cena. Uma pessoa dando passos sobre plataformas que estão flutuando no vazio absoluto, bem ali entre dois penhascos gigantes. Olha, exige uma coragem absurda dar esse próximo passo quando a gente ainda não consegue ver o chão sólido sob os pés. Essa imagem é literalmente a representação perfeita do que estamos falando. Viver pela fé é exatamente isso. É avançar com tudo, mesmo quando o caminho inteiro ainda não está claro para a nossa visão natural. E isso nos traz direto à sessão 3, o verso para memorizar, o nosso grande alicerce teológico. Como é nossa regra de ouro sempre ler os textos bíblicos na íntegra para buscar a verdade na fonte, acompanhem comigo esta leitura. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É impressionante como o autor bíblico foi de uma precisão cirúrgica aqui. Prestem atenção no peso enorme de palavras como certeza e convicção. A gente não está falando de um palpite qualquer ou de achar alguma coisa. É uma garantia absoluta sobre o futuro e uma evidência totalmente inabalável sobre realidades que a gente ainda não vê. Com isso bem clara na mente, entramos na sessão 4, Entendendo a Fé. Para ficar ainda mais visual, existem duas analogias simplesmente brilhantes para ilustrar isso. A primeira é bem moderna. Pensem no sinal de Wi-Fi. A fé é exatamente como o Wi-Fi. É invisível, sim, mas tem um poder incrível de estabelecer a conexão com aquilo que a gente mais precisa. Sem essa conexão estabelecida, bom, não há relacionamento com Deus. Ninguém sai por aí enxergando as ondas de Wi-Fi no ar, né? Mas a gente sente o impacto instantaneamente quando a conexão cai. Do outro lado, para equilibrar essa visão mais técnica, temos a analogia da rosa, que traz uma perspectiva bem mais natural e orgânica de crescimento. Na prática orgânica, esse desenvolvimento fica muito evidente. Pensem comigo, tudo começa com um simples caule verde. Naquele momento inicial, parece super frágil. Aí, logo em seguida, ele desponta num pequeno botão, que é basicamente uma promessa ali, fechadinha e em pleno desenvolvimento. E por fim, aquele botão se abre em uma flor vigorosa, super colorida, perfumando todo o ambiente ao redor. Pois é, a fé opera exatamente dessa forma. Ela germina, ela precisa ser alimentada e vai crescendo progressivamente até conseguir transformar de verdade o espaço inteiro onde ela existe. Mas, olha, a realidade muitas vezes pode ser dura. Então, o que acontece de verdade quando a fé vacila diante dos problemas da vida? Já pararam para pensar naqueles momentos em que seguir adiante em um relacionamento com Deus parecia uma tarefa quase impossível? Essa é uma dose de honestidade que a gente precisa ter aqui. As dúvidas surgem para todo mundo, o nosso Wi-Fi espiritual às vezes parece que perde completamente o sinal, a nossa rosa parece que não vai desabrochar de jeito nenhum. É uma luta supernatural da humanidade diante da incredulidade. E isso nos leva diretamente à sessão 5, a origem da fé, de onde ela realmente brota. A resposta para esses momentos inevitáveis de dúvida é absolutamente crucial. Lendo o texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, vemos a instrução de que cada um deve pensar com moderação, prestando atenção em a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é uma resposta bíblica direta, sem rodeios. A verdadeira fé, aquela autêntica e inabalável, não é algo que a gente consegue simplesmente produzir ou fabricar pelo nosso próprio esforço. Na verdade, ela é uma medida diretamente repartida e distribuída pelo próprio Criador. E esse conceito ganha ainda mais força porque é irrefutavelmente embasado por outro texto bíblico fundamental. Acompanhe a leitura de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que reforça isso de forma categórica afirmando que a fé é um dom de Deus. Sabe o que isso significa? Que ela não vem do nosso esforço humano, da nossa inteligência ou das nossas obras. É literalmente um presente divino para nós. Então,
Se a gente juntar todo esse alicerce de textos bíblicos, nós desaguamos nesta verdade que é super libertadora. A confiança no Senhor só é possível hoje porque Ele já está agindo em nós e por nós. Antes mesmo de qualquer tentativa nossa de dar aquele salto no escuro que vimos lá no início, o próprio Deus já está trabalhando firme nos bastidores da nossa mente e do nosso coração para possibilitar que essa confiança sequer exista. E assim chegamos na nossa reta final. Seção 6. Temas e leituras, para nossa aplicação prática. Para a gente continuar o nosso desenvolvimento durante a semana, os próximos passos envolvem um aprofundamento em alguns temas que são realmente fascinantes. Vamos aprender a lidar de forma bem prática com a dúvida e a incredulidade, vamos entender o que é uma fé robusta segundo Jesus e explorar a fundo o conceito de ter a fé de Jesus. E para ancorar tudo isso, anotem as leituras recomendadas, os capítulos de Marcos 8, Mateus 15, Lucas 7, Efésios 2, Hebreus 11 e, por fim, Apocalipse 14. Para encerrar nossa imersão de hoje, quero deixar uma provocação daquelas para uma reflexão profunda. A gente acabou de confirmar, através dos textos, que a fé é um dom divino e que ela já está em plena operação aí dentro de nós. Então, se isso é um fato garantido pelo próprio Criador, como essa certeza inabalável vai mudar a maneira de enfrentar os maiores e mais difíceis desafios desta nova semana. Saber que nós já fomos equipados com a exata medida de fé que precisamos torna aquele salto rumo ao invisível não apenas possível, mas completamente inevitável. Continuem firmes nessa jornada incrível pelos textos bíblicos e até a nossa próxima análise.